queria começar agradecendo ao professor Celso pelo convite de estar aqui, né? Uma satisfação muito grande estar aqui. Espero que esteja à altura de um evento tão importante quanto esse. Falar um pouco do Eldorado, né? Aqui, nesse painel aqui, vou trazer um pouco, tentar trazer, mas na sequência no debate, um pouco da visão de futuro, né? Do desafio que a gente tem pela frente aí, talvez, de integrar novas tecnologias, né? Mas, assim, apresentando a instituição, nós nascemos ali em Campinas, do lado da Unicamp, né? E é uma instituição privada, sem fins econômicos, né? E a gente também a gente tem um selo OCIP, né? Que dá permite acesso a algum recurso que venha do governo, né? Mas via de regra nosso trabalho é sempre voltado e muito próximo das empresas, das indústrias, né? A gente, na nossa trajetória, acabou expandindo, né? Então, hoje, nosso parque laboratorial está todo ali em Campinas, com exceção lá de Manaus, que inauguramos recentemente um laboratório voltado para a qualidade de produto eletroeletrônico, né? Principalmente a parte de confiabilidade, até em suporte, uma demanda do próprio parque tecnológico lá existente, mas operamos também em Porto Alegre e em Brasília também, nessas duas cidades, né? Eu compartilhar um pouco aqui dos números, né? A gente, por fato de ser o CIP, a gente tem todos os nossos números auditáveis e abertos, né? Qualquer um que entra lá no site do Eldorado vai procurar, vai achar. Mas hoje a gente é composto de mais de 1.600 funcionários, todos seletistas, e em cima disso ainda cerca de 320 estagiários e cerca de 100, 120 bolsistas. A gente procura fazer a ponte entre a academia, a universidade e as empresas, então isto exige que a gente também tenha financiamento de muito bolsista para alguns projetos que são de interesse aí da indústria e do próprio Dourado. Ano passado a gente chegou próximo na área de 500 milhões de reais em projetos de desenvolvimento e serviços tecnológicos, inclusive os serviços tecnológicos voltados para a avaliação da conformidade. Na área de produtos, projetos, são cerca de 240, que normalmente, em média, a gente roda por ano, para 75 parceiros diferentes, do qual eu registro aqui a própria Toledo, que é um parceiro de longa data, 18 anos já conosco, né? E instalações físicas, que a área de Campinas é toda própria, né, da instituição, e a gente monitora a nossa participação na área de telecomunicações e informática. A gente é a maior instituição hoje operando no Brasil. A parte de avaliação de conformidade são 150 colaboradores, né? Nós temos uma história longa, né, de 25 anos operando, acumulamos aí mais de 30 milhões de dólares de investimento em laboratórios, né, para fazer os ensaios. É uma marca expressiva, né, para o Brasil. São cerca de cerca de 500 clientes por ano que passam por essa base instalada. São mais de 3.400 ensaios que são realizados todo ano lá dentro. Operação 24/7, né? Sempre tem alguém no Dourado trabalhando. Tem alguns deles aí que estão sorrindo, é verdade, eles sabem. E mais de 1.200 escopos acreditados no Inmetro, né? Então, acho que a gente está sempre procurando estar na dianteira. A gente foi introdutor na área de 5G no Brasil antes de ter leilão já definido. A gente já tinha um laboratório de 5G disponível. Hoje a gente tem Frequency Range 2 disponível, ainda não temos o produto, mas a gente está pronto, né? Disponível para a indústria e para o ecossistema, né? Nesse apoio. Aqui um breve relato aí dos escopos que a gente tem em Metro, Anatel, a própria Anvisa, que a gente tem investido muito recentemente na área de Anvisa, né? E a gente em breve deve anunciar também uma expansão aí, um investimento importante na área de eletrificação, na área de baterias, de carregadores e inversores e powertrain automotivo, também que a gente identificou que tem uma demanda, né, associada com a parte de compatibilidade eletromagnética aqui no Brasil. E aqui uma foto aqui só para exemplificar algumas das coisas que a gente tem lá, né? E é isso. Rapidamente, só fazer uma introdução. Estamos sempre à disposição dos senhores, tá ok? Obrigado. Obrigado, José Eduardo Bertuzzo. É apenas um pouquinho, né, do potencial, tanto do nosso Instituto Eldorado, como também da Alfa, né? Mas está apenas aquecendo essa mesa aqui. Eu acho que nós vamos ter oportunidade de conhecer um pouco mais do que vocês fazem. Eu tinha colocado numa ordem, então eu vou obedecer à minha ordem. Então eu vou passar para o Michel, que é da Toledo do Brasil, para que ele faça a sua apresentação, para que a gente conheça, né,
um pouco da Toledo do Brasil, aqueles que ainda não conhecem. Primeiramente, boa tarde a todos presentes. Celso, obrigado também, obrigado a todos aí por participarem. Eu me chamo Michel Augusto Matias, estou na Toledo do Brasil há 23 anos, já passei por algumas áreas lá dentro. Entrei como analista de balanças de caminhão, depois fui supervisor da área de comunicação e marketing, depois passei pela área de varejo, então sendo gerente de marketing e vendas do varejo, que é retail, e mais recente estou ocupando a função de CSO do mercado industrial. Na Toledo a gente tem 3 pilares, né? Ela está dividida em 3 pilares, então um dos pilares é retail, o outro é serviços, e o que a gente fala quando a gente fala mercado industrial, é tudo que não é retail. Então, a agricultura está indo no mercado industrial, pesagem de ferrovia, mercado industrial, porto, mercado industrial, pesagem de rodovia, tudo que não for varejo está dentro do mercado industrial. Então, nós somos divididos nesses 3 pilares. Aqui um resumo também do que é a Toledo em números. Então, a gente tem uma fábrica em São Bernardo do Campo, onde é a nossa matriz. Nós contamos hoje com 95 responsáveis por soluções. Essa é uma nomenclatura da Toledo, mas são os vendedores, né? São a equipe que está no campo, equipe de vendas. Um centro de treinamento, que a gente chama de núcleo de evolução. Mais de 420 técnicos em todo o Brasil. Contamos hoje com 24 filiais em todo o país, nas principais capitais. Também temos tanto equipe de vendas como também de técnicos espalhados em algumas regiões consideradas estratégicas. Contamos atualmente com 75 caminhões de calibração, principalmente para balanças de caminhão. Oferecemos a parte de treinamento muito forte, então nessa parte do núcleo de evolução a gente fala de 33 mil horas ano em treinamento. 1,5 milhão de quilos de peso padrão espalhado em clientes, nas nossas filiais e também na nossa matriz. E mais de 30 mil itens diferentes em estoque. Aqui eu coloquei, até para puxar um pouco aquecer um pouco, como você falou, puxar um pouco do tema, mas eu coloquei 2 questões aqui, essa e mais uma na sequência, mas é mais para a gente refletir um pouco e começar a esquentar de alguns assuntos que a gente deve tratar aqui na sequência. Então, a primeira delas, o que podemos esperar do futuro da indústria de instrumentos de medição. Então, aqui eu coloquei 5 tópicos, que é mais digitalização, a gente já está vendo, vai ver muito mais, criação de novos modelos de negócios, modelos que não existem, eu vou falar um pouquinho também disso daí, sustentabilidade e eficiência, que é uma preocupação de todos, pensando no futuro, regulação e confiança e inovação, para onde que a gente está indo. A outra pergunta que eu coloquei é quais serão as tendências para o futuro da indústria de instrumentos. Aqui está algo de forma randômica, não é que o que está maior, a palavra maior está que tem mais relevância, não. Mas são algumas coisas que a gente tem visto, que a gente tem trabalhado e que a gente vai trabalhar. Então a gente fala de eficiência energética, mais rastreabilidade, integração com IA, metodologia legal digital, IoT, materiais mais sustentáveis, segurança de dados, blockchain, indústria 4.0 e 5.0, servitização e digital twins. Então aqui deu para ter um overview breve, eu poder me apresentar e na sequência a gente deve abordar alguns desses temas aqui que eu listei aqui nessa apresentação. Okay? Obrigado, Michel, pela sua... Obrigado pela sua apresentação, Michel Augusto Matias. E agora, para finalizar essa primeira rodada, pediria que o Regis Eiji Nishimoto, diretor da nossa Perkins lá de Curitiba, vai falar um pouquinho de um tema que não é muito usual aqui, que é a parte de segurança, né? Tem algumas coisas interessantes lá na Perkins. Você pode dizer para a gente, Michel, ou Regis? Vamos lá, então. Bom, primeiramente, boa tarde, tá? Boa tarde a todos aí. Muito obrigado à RMESP aí pelo convite, tá? Da gente poder estar aqui hoje falando um pouco sobre a parte sobre a Perkins, tá? Então, eu sou diretor da Perkins, né? A Perkins é uma empresa que há 34 anos a gente trabalha com a parte de fiscalização eletrônica, né? Então, foi a empresa que trouxe, né, e desenvolveu a fiscalização eletrônica aqui no Brasil há 34 anos atrás.
Eu também sou diretor técnico da AB-Trans, né, que é a Associação das Empresas de Engenharia de Tráfego e Sinalização de Trânsito, e também eu sou membro da Câmara Temática da Sinatran. Tá? Vamos lá, então, o que nós vamos falar é sobre os medidores de velocidade, né, chamado como radares, né. Na realidade, radares, né, radar é um dos tipos de sensoriamento que a gente utiliza, né, mas popularmente, né, todo equipamento de fiscalização, ele acaba sendo chamado de radar e conhecido como radar, tá. Bom, só falando um pouquinho, né, todo mundo aqui mostrou os big numbers da empresa, né, então, a empresa tem 34 anos de idade, nós estamos em todos os estados brasileiros, tá? A gente tem hoje cerca de 2.500 equipamentos, o que daria 5.500 faixas em operação no Brasil, e esses equipamentos, né, eles efetuam a detecção de veículos e a medição de velocidade de 7 bilhões de veículos todos os anos, né? Dos quais, né, a gente tira fotografia, né? Eu falo que eu sou um fotógrafo, né? A gente tira fotografia de 7 bilhões deles, né? Então são 7 milhões de infrações de trânsito que são registradas todos os anos aí pelos equipamentos somente da Percons, tá? A gente detém hoje cerca de 17% de participação no mercado da parte de fiscalização de velocidade. Bom, falando um pouco mais sobre o mercado de fiscalização, né, então, a gente está no contexto, né, da década de ação pela redução de mortes no trânsito, né. Então, essa é uma ação das Nações Unidas e da OMS, que ele tem o objetivo de reduzir em 50% a quantidade de mortes ocorridas no trânsito, tá. Nós já estamos na segunda década, e o Brasil, durante a primeira década, que foi de 2001 até 2011, conseguiu reduzir em 30% a mortalidade no trânsito do Brasil, né? Muito, né, em função da gente ter fiscalização aqui no Brasil. Se a gente for pegar outros países, né, teve países, por exemplo, como o Japão, eles conseguiram atingir a meta, reduziram em 50%. Outros países, por exemplo, como a Venezuela, conseguiram atingir a meta, mas talvez por uma redução econômica de população. E você tem outros países que estão na contramão disso, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, na última década, eles aumentaram a mortalidade no trânsito em 20%. E aí, dentro do contexto, né, uma das principais medidas que estão aí, né, colocadas pela OMS e pela ONU, é o controle de velocidade, né? Então, aí que nesse contexto que entra a Percons e todas as empresas aí que estão representadas aqui pela ABTrans. Bom, aqui se a gente for pegar os 3 últimos anos, né, então a gente percebe, essas aqui são as aferições novas, né? A primeira aferição que ela é realizada no equipamento assim que ele é instalado. E a gente consegue perceber, ó, 23, 24 e 25, que a gente tem um aumento expressivo no número de aferições iniciais, tá? Então, isso ele dá um crescimento anual composto da ordem de 32%. Então, é um crescimento bastante expressivo, né, pela necessidade do aumento de fiscalização no país, mas também, né, pensando aqui que a gente tem muitos IPENs presentes, né, isso sobrecarrega, né, a rede metrológica. Então, por quê? Porque se você pega aqui, ó, só no ano de 2025, tá, em 8 meses foram mais de 8.000 aferições iniciais. Todas as aferições daqui a um ano, elas vão virar periódicas. Né? Isso com certeza vai sobrecarregar o sistema que, como já foi colocado aqui, ele já está sobrecarregado. Tá? Bom, aqui já é um repeteco, né, da apresentação que a gente trouxe, né, no ano passado, né, justamente com essa sugestão aqui de que seja permitida que as empresas também façam a, a, a calibração, perdão, a aferição periódica. Então, acho que esse é um ponto que a gente entende fundamental para não deixar o equipamento parado, porque o equipamento que está parado, ele não cumpre a sua função social. Ele não está medindo velocidade, né, não está fiscalizando e a população ela fica desatendida. Tá? Bom, acho que há dificuldades na execução das verificações, isso daqui tudo já foi colocado aqui, né? Então tem essa logística, né? O Eduardo explicou bem aqui hoje de manhã, você precisa estar a rede meteorológica, a empresa, a autoridade de trânsito, e quando dá tudo certo, às vezes chove, aí tem que remarcar para outra semana, e muitas vezes você está no meio de uma rodovia, sabe, no meio do estado, teve deslocamento da empresa e do próprio IPEM, né, além da autoridade de trânsito, né. Então, o Brasil é um país continental, né, questões orçamentárias aí que impedem os IPEMs de aumentar a sua estrutura, né, então a gente entende que o crescimento da fiscalização no país ela é mais rápida do que o crescimento da estrutura dos IPEMs, questão de clima que eu coloquei, e também um ponto importante, né, o risco sinistro de trânsito. Né? Então, conforme o Eduardo colocou aqui de manhã, sempre que é feita uma verificação em campo, você precisa passar em excesso de velocidade. Então, você está passando em excesso de velocidade algumas vezes,
e realmente você está gerando um risco de sinistro de trânsito, né, num ponto que deveria estar controlando velocidade, né. Bom, aí a sugestão de aperfeiçoamento, acho que isso já vem sido debatido, né, a gente fica bastante feliz, porque é uma proposição, né, que a Percons e a Betrans, né, na pessoa do Paulo, que está ali no fundo, foi feito, né, há 3 anos atrás, e realmente a gente vê que o debate está acontecendo e entendo que está prestes de acontecer. Tá? Aí, esse ano a gente traz mais mais uma contribuição, né, de uma das formas, né, uma sugestão de como fazer. Tá? Eu não sei se eu consigo mostrar. Ele não tem ele tem o apontador aqui? Acho que não tem, né? Bom, mas vamos lá. Se vocês forem olhar no para-brisa desse veículo, ali no meio, ele tem um número, 34.9. Né? Então, aquele é um display de velocidade, que ele é colocado dentro do veículo, e aí você, através do para-brisa, você consegue ver. Tá? Então, isso a gente viu na Metas, né, que é um Inmetro da Suíça, e é a forma como eles fazem a verificação dos instrumentos de velocidade. Né? Então, a gente estava lá fazendo alguns testes, né? A gente está fazendo um processo de aprovação do instrumento na Suíça, e aí a gente reparou como que eles fazem esse teste. Né? Então, e para a gente pareceu algo super simples, mas que realmente você não tem dúvida, porque na própria fotografia você já está mostrando a velocidade, né, que o teu padrão está apresentando. Aí a gente trouxe isso daqui para o país, né? A gente conversou com um dos fabricantes aí de cronotacômetro para colocar o display. Né? É como se fosse a lombada eletrônica dos cronotacômetros. Né? Então você está mostrando publicamente a velocidade, né? Tal qual ela é medida pelo instrumento. E aí com isso, né, a gente já está com as primeiras unidades aí e a gente começou a fazer testes. Né? E se vocês forem perceber, você consegue ver a velocidade medida pelo instrumento ali em cima, no rodapé, 37 km por hora, e a velocidade, né, no cronotacômetro, 36,9. Né? Então, isso daí a gente já apresentou também essa solução ao Inmetro, e a gente entende que essa seria uma das ferramentas para que um ente privado pudesse fazer o teste sem a necessidade de estar o IPEM presente. Né? Eu acho que isso também resolve uma outra questão, que é o seguinte, que hoje, como que é feito um instante em que você detecta? Então, no tacômetro, tem um botão, e o metrologista, né, que está a bordo do veículo, a gente coloca geralmente um cone, né, então isso é feito uma apresentação do ponto para o metrologista no momento do ensaio. Geralmente se coloca um ponto e fala, ó, esse é o ponto em que vai ser medida a velocidade. Então, para reduzir o erro, o que faz? Se passa numa velocidade constante, para não ter tanta variação de velocidade no instante da medição, e aí o metrologista precisa apertar o botão naquele momento que você passa pelo cone. Né? E a gente entende que existe um erro, né, nessa forma de medição e que com esse sistema praticamente você elimina. Porque no instante que você mediu a velocidade e tirou a fotografia, é aquela velocidade que está sendo registrada. Né? Então essa aí é a contribuição que a gente queria trazer para a discussão nesse ano, que a gente entende que vai ser uma ferramenta muito importante para, enfim, para acho que a gente conseguir trabalhar com transparência, né, e com segurança. Né? Acho que teve uma pergunta na sessão anterior que perguntaram sobre, mas e o conflito de interesse? Né? Então, quando fala, então a Percons, ela fabrica o equipamento, ela opera o equipamento e ela que vai fazer a verificação, né? Aí a questão né, que falam, que é o ovo cuidando, o lobo cuidando dos ovos, né, ou do galinheiro, né? Então, realmente, a gente quer trazer transparência, né? A gente entende que com isso não se tem dúvidas, né, da velocidade que foi medida na hora, né? Hoje que é apenas um relatório, acaba sendo algo, um registro e uma declaração. Bom, é isso que eu tinha para hoje, tá? Muito obrigado. Então, se é o que ele tinha para hoje, eu não vou passar mais pergunta para ele, porque nós queremos ouvir Era muito curtinho para o mais. momento. Regis, muito obrigado aí, foi muito esclarecedora a sua participação, mas esse é apenas o início. Eu vou colocar uma pergunta para todos. Entendam como cada um é uma empresa, uma organização, mas a questão é a seguinte. Mas antes, olha, pessoal, toda palestra tem esse QR Code aí. As apresentações foram disponibilizadas pelos nossos colegas, vocês poderão fotografar e ter a palestra no seu celular. Pergunta para todos. Diante do estágio atual da Revolução 4.0 ou da Indústria 4.0,
Como sua empresa interpreta os impactos da revolução digital, da inteligência artificial e da evolução tecnológica, especialmente frente à presença ou à ausência de regulamentos técnicos ou normas? E considerando esse cenário, qual é a estratégia de mercado que a sua empresa entende como sendo a mais eficaz para garantir competitividade e sustentabilidade? A pergunta é um pouco longa, a contextualização, mas fiquem bem à vontade, porque nós teremos mais uma pergunta depois para vocês poderem complementar. Então, eu vou passar agora a palavra para o José Eduardo. Eu vou começar com o José Eduardo. Ele não estava nem preparado, Não, pensei mas eu que ia tenho ser o último. certeza que ele não estava preparado para eu passar a bola, mas ele está preparado para dar a resposta. É assim, né? Eu, até pela função de instituto de pesquisa, né? Eu te digo uma coisa, que a maior parte do meu tempo é empenhado, é investido, né? Junto com outros da organização para tentar olhar o futuro, né? E eu acho que é importante olhar aqui, a gente está no meio de uma grande revolução, né? Muita gente falando aí transformação digital, mas a realidade é que quando entrou a parte de inteligência artificial regenerativa, isso deu uma chacoalhada, né? Ninguém esperava, né? E como a gente atua do ponto de vista de laboratório, né? E também do ponto de vista da própria OCP, mas também junto com as empresas desenvolvendo produtos que são suscetíveis a toda essa certificação, a gente começa a traçar cenários de, poxa, e aí? Né, como é que vai ser a coisa? Né? Existe uma preocupação muito grande a nível dos países que estão olhando, por exemplo, inteligência artificial, olhando, por exemplo, o lado de proteção de dados, que talvez não seja mais a tradicional a cibersegurança tradicional, não vai resolver, né? A parte de ética, né? Que, poxa, a gente está acostumado no chat lá e fazer umas perguntas e, de repente, você tem que ter certeza que isso não seja bias ou não está indo para um lado para o outro, que acho que a essência, né, da tecnologia, ela tem que preservar isso. Agora, nosso trabalho é olhando isso aqui, poxa, e na hora que esse troço começar a entrar para dentro dos instrumentos, né, dos produtos, né, que estão sujeitos à certificação, né, até os instrumentos de medida, né, nós trabalhamos hoje aqui, começamos a olhar, estudar a instrumentação que precisa para fazer a validação em 6G. Poxa, vocês não imaginam a complexidade que é esse tipo de instrumentação. Então, na hora que você começar a olhar isso e falar assim, poxa, qual que vai ser o embasamento, né, da metrologia legal, na hora que chegar, por exemplo, um equipamento que ele tem consciência situacional e que não é baseado em algoritmo. Né? Porque a grande revolução que nós estamos entrando hoje é que cessou o modelo tradicional no qual os equipamentos têm um software que roda, tem um algoritmo, né, que a gente tenta prever. Isso veio porque, por exemplo, como é que nós vamos fazer um carro autônomo que vai ser baseado em um algoritmo? Que vai ter que botar no código, no algoritmo, para ele tentar avaliar tudo que vai acontecer na hora que o carro estiver dirigindo. É inviável. A capacidade que se teria de processamento para fazer isso seria inviável e não seria seguro. Então, lançou-se em mão, e é o que está se fazendo hoje muito, aprendizado de máquina, inteligência artificial adoidada, né? Isso aí está entrando e gera um desafio danado, que é como é que nós vamos fazer o processo de certificação e garantir isso em sistemas que têm esse tipo de consciência? E pensando na ética, né? Olha, a gente já teve casos no passado que com o algoritmo, algumas coisas foram, né? O sistema sabia que estava entrando em uma parte de teste, né? E ele ficava mãozinho, né? Vamos dizer assim, ele agia como se fosse um sistema atendendo os requisitos. Na hora que saiu dali, ele já mudava, porque a demanda era por alguma coisa a mais que a regulamentação impedia. Então, imagine isso na hora que você expande isso para o futuro, que o sistema não é mais baseado em algoritmo, ele é baseado em aprendizado, ele está conectado, que boa parte dos sistemas hoje em dia, né, a revolução tecnológica 4.0 está chaveando, né, a base dele é conectividade, uso intensivo de dados e análise de dados, cientista de dados operando e sistemas inteligentes que vão entrar, e quando isso tudo começa a ser base para uma inteligência artificial. Eu acho que nós estamos, assim, do ponto de vista tecnológico, numa inflexão, e a parte de metrologia legal também, né? Como é que nós vamos fazer frente a começar a pensar as normas para validar que, poxa,
essa consciência situacional, né, esse modelo no qual o produto vai poder perceber o que ele está sendo, vamos dizer, em que ambiente que ele está, como é que a gente vai validar e ver se não tem, se garantir que a ética, quer dizer, a coisa foi feita para o lado bem da força. Né? Então, acho que isso é primordial. A resposta talvez seja na própria inteligência artificial. Quer dizer, os modelos tradicionais, do qual a gente falava assim, a topologia para esse tipo de instrumento vai ser assim, assim, assado, vai ter um cara que vai fazer a medida, o outro que vai processar, ou análise de código, ou geração de código baseado em libraries que são pré-certificadas, isso aí meio que vai ser engolido para essa coisa que está vindo aqui pela frente. Então, acho que é um grande desafio, e acho que a comunidade acadêmica, instituições e empresas tem que se juntar e para começar a pensar junto com o Inmetro, com todos quem tem a responsabilidade, né, de executar isso, de começar a pensar isso já. E assim, para encerrar, eu vou dizer uma coisa relacionada com por exemplo, dar um exemplo da parte de negócio financeiro, banco, né? Os bancos estão muito preocupados com um negócio chamado computador quântico, porque já está claro que na hora que tiver um computador quântico, todas as chaves criptográficas são quebradas instantaneamente. É o fim do sistema bancário como a gente conhece. Por isso, eles estão investindo bilhões de reais na criptografia pós-quântica. Só que eles não estão esperando ver quem que vai ser o primeiro vai ser colocado. Eles querem, na hora que estiver chegando lá, 2032, 34, eles já estão com toda a criptografia dele feita para suportar um computador quântico que é tentando quebrar código criptográfico. A gente aqui, lógico, nós não temos o poder aqui, talvez, que tem o sistema bancário mundial para mobilizar isso. Mas a gente tem que pensar e sentar o seguinte, por demanda de produtividade, por demanda dos negócios, eu ouvi dizer, o colega dizer aqui que vai mudando, né, terceirização, tem uma série de coisas que precisam ser feitas. Isso muda o requisito do produto, né? E na mudança do requisito, ele vai ter que ser mais inteligente. O futuro é de você ter distribuição de inteligência na borda, é de AI. E aí ele vai já adquirir, ou tem potencial para adquirir essa consciência situacional, essa cognitividade, e a gente vai ter que pensar como é que a gente vai garantir a qualidade e o consumidor, né, que tem que estar assim, vamos dizer, acima de tudo, né, a segurança do consumidor e outras coisas mais, que é o que preza a metrologia legal particularmente, né? As perdas que podem estar impondo. Vamos lembrar, quem que paga as perdas? Somos nós mesmos, consumidores, na realidade. Né? Então, acho que existe um conceito muito forte e acho que a gente tinha que começar a se preocupar desde já com esse impacto que vem. Pode demorar, em alguns segmentos vai demorar um pouco mais, em outros menos, mas está no horizonte e acho que é um desafio enorme aí. E acho que o que a academia e os institutos, junto com as empresas, podem começar a fazer é estudar de uma forma séria e começar a desenhar esse futuro. E não ser atropelado pelo futuro. É isso aí. Obrigado, Zé Eduardo, pelas suas contribuições. Então, eu quero ouvir agora o Michel Augusto Matias, para ver como que a nossa Toledo do Brasil está pensando essas questões. Eu anotei alguns pontos aqui, eu vou passar. Mas, assim, a gente vê que a inteligência artificial e a revolução 4.0 é sem volta, um caminho sem volta. Né? A questão da regulação é uma discussão ampla, que fora do Brasil a gente ainda não tem isso daí bem claro. Todo dia está surgindo uma nova ferramenta de inteligência artificial e que precisa de regulação. Hoje é algo polêmico que a gente tem discutido, mas eu acho que ela utilizada para o bem, por exemplo, a parte de equipamentos, ela só vem a somar. Então a gente fala, o que ela pode fazer? Né? Ela pode integrar os equipamentos, ela pode fornecer algo preditivo, uma manutenção preditiva, uma informação preditiva para o consumidor. A parte de Big Data, a gente considerar principalmente a informação, o dado como um ativo. Isso a gente enxerga como uma tendência, né? Ajudar o consumidor a tomar a melhor decisão com os dados que o equipamento pode fornecer. E tudo isso, sem ter uma integração, a gente não consegue. E indo além, esses dados hoje a gente consegue ter ele de forma em tempo real, num celular. Eu posso estar distante da operação e consigo ver se a planta está funcionando, se está rodando, se o equipamento está com algum problema, se ele parou, por que parou, se foi feita uma operação errônea e assim por diante. Então,
Isso tende muito a ajudar os nossos consumidores. A gente vê também a parte de novos modelos de negócios. Quando eu falo aqui sertitização, não é algo que nós trabalhamos hoje em dia. Não sei se alguém aqui da plateia ou os colegas aqui já trabalham dessa forma, mas a gente entende que é algo que deva acontecer. A gente tem visto isso em alguns hardwares, principalmente, que é o fabricante fornecer equipamento e vender, ou seja, monetizar através do número de pesagens, dos dados fornecidos, do que passou na balança. Isso não precisa ter o investimento do ativo por parte do fabricante, do consumidor, e o fabricante ele consegue acompanhar e às vezes monetizar até mais do que equipamento. Também com isso a gente enxerga uma parte de sustentabilidade também, porque quando a gente fala em servitização, hoje a gente já foi abordado algumas vezes em relação à logística reversa. O que fazer com o equipamento, com a balança velha? Joga fora a placa, tem alguém que recolhe, não recolhe? E a gente às vezes é questionado para isso daí, como fazer essa logística reversa. Ainda é um cenário um pouco distante, mas a gente entende que em algum momento vai chegar. Hoje a gente vê projetor é locado e é por uso de horas da lâmpada, os impressores são, a gente paga por número de impressões e assim por diante. Já fomos consultados para trabalhar nesse sentido, ainda é algo um pouco distante, mas pode ser um caminho que a gente vai ter que seguir. A questão das normas, como eu falei, temos sim a preocupação. Hoje a gente vê, infelizmente, cada momento estão criando um golpe novo, seja banco, seja um ataque hacker, seja uma invasão a banco de dados. Então, é uma preocupação. Eu acho que nisso a gente tem que sim ter regulação, tem que estar juntos, tem que construir essas regulações juntos para evitar esse tipo de coisa. Mas, volto a repetir, é um caminho sem volta, que quem não tiver dentro da inteligência artificial, dessa revolução, com certeza vai ficar para trás no mercado. A Toledo do Brasil, né? A gente tem investido de forma forte nisso daí. Hoje acaba sendo concentrado na nossa cloud. A gente tem um software em nuvem que tudo que é desenvolvimento nesse sentido de tecnologia é imputado dentro dessa nossa cloud, que a gente chama de CloudPrix. Então, essa parte de inteligência artificial, de machine learning, tudo, de reconhecimento de item nos equipamentos, por exemplo, nas nossas balanças do comércio, como ensinar a balança a reconhecer um item por imagem. Então, tudo isso é dentro da nossa nuvem e é algo que a gente já está caminhando, já tem produtos nesse sentido. Investimos aí continuamente nas plataformas, né? O ESG, a gente vê, nós recentemente fizemos um relatório de sustentabilidade, que deve estar sendo divulgado em breve, com as políticas de ESG, mas tem preocupação. Descarte de bateria é feito de forma correta? O descarte dos próprios equipamentos é feito de forma correta? Essa questão da certificação, a logística reversa, ela é feita da forma correta? Os materiais que utilizamos nos equipamentos, eles são materiais que têm esse pensamento de ser materiais reciclados, não reciclados, com selo verde. A gente tem pensado bastante nisso daí e tem sido algo, não, lógico, ainda tem um caminho longo a percorrer, mas é uma preocupação que já tem dentro da companhia sobre isso daí. E também, por último, mas não menos importante, também um pouco da parte de sustentabilidade, a gente está desenvolvendo equipamentos com uma eficiência energética melhor, que possa também ter um consumo menor, principalmente equipamentos de grande porte, que realmente tem esse consumo maior, mas trabalhar de forma que ele consuma menos energia. E aí já pensando mais na geração futura aí da gente. Obrigado. Nós aqui agradecemos, Michel, pelas suas contribuições, e agora eu vou passar lá para a ponta, lá para o Breno Schweitzer, para faça a sua explanação sobre esse tema. A Alfa tem trabalhado competitividade e sustentabilidade? Sim, isso já é uma obrigação. Então, quais são os desafios do momento, não só da Alfa, mas de toda a indústria? Buscar aquilo que
está por trás da metrologia, que é a confiabilidade. Ou seja, nós temos que produzir resultados o mais corretos e confiáveis possível, né? As tecnologias são apenas ferramentas, elas evoluem. Hoje, o que está na moda é isso, amanhã vai ser outra coisa, enfim. Quando eu participei, devido à minha idade e à idade da empresa, da fase em que as balanças começaram a se tornar eletrônicas, deixaram de ser mecânicas, né? Então, a gente tem que olhar para as novas ferramentas, o que pode ser feito de bom delas, né? E, nesse tema, né, o que se busca? Se busca a confiabilidade sempre. E um dos problemas que se tem hoje, olhando o Brasil como um produtor mundial de alimentos, né, de grãos, é lidar com grandes volumes de uma forma confiável e eficaz, né? E a gente acaba se deparando com gargalos logísticos, né? Um exemplo é a fila de caminhões nas balanças. Então, é um campo muito interessante que precisa ser desenvolvido, que é a pesagem automática. Ou seja, ao se colocar um produto no caminhão, já se saber quanto ele pesa. Isso exige a regulamentação e a certificação de sistemas de pesagem automática, pesagem contínua, pesagem descontínuas, que permitam desafogar a logística na produção de um dos principais fatores econômicos do Brasil, que é o agronegócio, né? Então, é um desafio, não, onde essa tecnologia é apenas mais uma ferramenta, né? Existem muitas outras. E nós temos mais um desafio que está se dando conta que muitos desses produtos são inflamáveis, são explosivos, né? Então, os equipamentos de pesagem têm que se dar conta desse fato e serem produzidos da forma que sejam adequados para as áreas classificadas, ou seja, áreas onde há um risco de explosão, como já tivemos acidentes recentes aí que ficaram famosos. Não precisamos entrar em detalhes, né? Então, a questão de certificações para áreas classificadas, as chamadas certificações EX, é um tema que a Alfa Instrumentos está abordando com seriedade, bem como a pesagem automática. Obrigado, Breno. Sempre muito calmo, né? Passa uma paz para a gente quando ele fala sobre as coisas da metrologia, né? Se a gente pudesse juntar toda essa vibração aqui hoje, nós teríamos aqui verdadeiros verdadeiros avanços aqui para a nossa metrologia legal. Então, agora falta o nosso colega Regis. Regis, como que você enxerga essas coisas todas relacionadas à competitividade, à sustentabilidade no mundo da Percons? Tá, vamos lá. Talvez eu tenha uma opinião aqui um pouco mais, eu não diria polêmica, tá? Mas talvez um pouco diferente, tá? Assim, a Percons, como a gente é uma empresa de tecnologia, né? Então, para a gente, futuro agora, né? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, esse é um conceito que ele já não é novo, né? Já é um conceito de pré-pandemia, né? Então, a gente, como uma empresa de tecnologia, a gente abraçou, né, todas essas tecnologias e buscamos aplicar, né, em tudo aquilo que for possível, né? E tem aplicações que ainda estão para vir, tá? Mas então, basicamente, acho que a minha resposta é que o futuro é agora, né? Então, algumas aplicações, né? Por exemplo, inteligência artificial, né? Inteligência artificial a gente já usava antes desse conceito ficar tão popular e tão hypado, né? A gente começou com leitores automáticos de placa, né? E hoje é uma obrigação, inclusive, né? Uma obrigação aí pela regulamentação, né? Todo medidor de velocidade ele é obrigado a ler a placa dos veículos. A gente usa isso para fazer, inclusive, cercamento eletrônico, né? A gente tem alguns projetos exclusivos que a gente não tem nada de fiscalização de velocidade, mas a gente só faz a leitura de placa de todos os veículos que passam, e com isso você começa a rastrear, né, veículos, o trânsito de veículos aí dentro de um estado, né? Mais recentemente, né, a gente está conseguindo fazer classificação de veículo, né? Então passa um veículo, eu já sei
qual que é a marca, modelo, cor dele. Então a gente já faz isso de forma automática, né? Na borda, né? Então é questão de IoT, né? Então o equipamento ele já é ou sempre foi um equipamento de IoT. É um computador que está no meio da rua, né? E principalmente depois dos anos 2000 que ele passou a ser conectado, né? Então ele já é um instrumento de IoT, é um coletor de dados, né? Que fica em campo mandando esses dados para a nuvem, né? É tanto que hoje a gente deve ter, o Paulo vai saber dizer melhor, né? Mas a gente deve ter umas 2.500 contas de celular para equipamento em campo, né? Então é um equipamento de IoT e devemos ter umas 300 contas de telefone corporativo como o meu, né? Que o humano usa, né? Então realmente já estamos nessa área aí do mundo das máquinas, né? Um outro exemplo de IoT que a gente está fazendo foi um estudo que a gente fez junto com a Universidade Federal do Paraná, em que nos equipamentos de fiscalização a gente colocou um sensor de qualidade do ar, né? Então, aí o que foi o estudo do pessoal da Federal? Eles pegaram o fluxo de veículos e relacionaram isso com a qualidade do ar. É claro que ele não é somente a emissão de partículas, depende também depende do fluxo, depende das condições atmosféricas, né? Quando chove, logo depois da chuva, você melhora a qualidade do ar, né? Mas foi um estudo bem interessante e que a gente usou o equipamento aí como um coletor de dados, né? A partir de Big Data, né? Então, os equipamentos fazem 7 bilhões de medições. Eu sei aonde esse veículo passou, né? Que horas passou, se era carro, moto, ônibus, caminhão, qual que é a velocidade que ele empreendia, e nos equipamentos mais recentes, né, que usam o sensor, o radar Doppler, né, a gente consegue verificar se o veículo está freando, acelerando, no intervalo aí de 200 metros, né? Então, aí esse é um desafio atual, né? O que eu faço com todo esse volume de dados, né? Então, dos estudos que a gente está fazendo é o estudo de frenagens de emergência, né? Então, quando o veículo está se aproximando do radar, ele freia? Freia. Qual que é a taxa que ele freia? Isso pode estar melhorando a segurança no trânsito ou piorando, né? Então, esse é um estudo que a gente está fazendo com a Western University do Canadá, né? Eles estão pegando esses dados e a gente está processando eles para realmente conseguir tirar a informação. E, principalmente, conseguir detectar a efetividade do equipamento instalado e a gente tentar prever o acidente, né, antes que ele aconteça, né? Porque hoje, uma das formas de você determinar onde você instala um equipamento é pelo acidente que aconteceu ou pessoas que morreram, né? Eu acho que isso é muito precário, né? Que esperar alguém bater o carro, esperar alguém morrer para decidir por tomar alguma medida, né? Então é isso que a gente está trabalhando agora com esse universo de dados, né? Questão de prototipagem 3D, né? A gente já faz, tem impressora 3D, todas as peças que antes de ir para uma fabricação, a gente faz uma prototipagem 3D porque é mais rápido, mais fácil, né? Gasta menos, né? O colega aqui o Michel falou sobre o as a service, né? Então, o modelo de vendas para governo, ele já é as a service, né? Ele já é isso desde os anos 90, né? Então, o governo não compra radares, né? Ele compra o serviço de controle de velocidade, né? E é isso que a gente já faz. Esse é um modelo que, principalmente se você olha a Europa, Estados Unidos, eles estão começando a entender isso agora. É uma coisa que o Brasil já faz há 20, 30 anos, né? Então, realmente, nesse ponto, acho que a gente está na frente. Aí falando de sustentabilidade, né, consumo, né, realmente a gente está bem preocupado aí com o consumo dos equipamentos. Tem a questão ambiental, mas tem uma questão econômica, né, porque muitas vezes eu tenho que entregar um equipamento no meio de uma rodovia que não tem energia. Aí eu preciso de painel solar. Para ele ser viável, eu preciso reduzir o consumo do instrumento, né? E aí estamos indo para plataformas aí de processamento de borda que sejam mais econômicas, né? Energia limpa, né? Energia limpa todo mundo fala bastante, mas isso é super fácil, né? Hoje você contrata uma empresa que ela vende energia limpa, você contrata isso, basicamente é um contrato. Você assina, né? Claro que esse teu contrato está indo para uma empresa que ela tem que investir em fazendas solares, mas isso é fácil, rápido e você já tem o certificado, né? Então não tem muito segredo nisso daí. Outro ponto importante, que aí esse eu já estou dando spoiler, né? Do estudo que a gente está fazendo. Tem um estudo que mostra, né, o quanto que a pessoa freia num radar e quanto que a pessoa freia numa lombada física. Né, uma lombada física, você tem uma redução de velocidade que ela vai até 15 km por hora. Né? Independente se é a lombada tipo A, tipo B, as duas, tem estudo que já mostra isso. Com o radar você tem a grande vantagem o valor mínimo de velocidade você consegue determinar eletronicamente. Né? Então aí você não precisa frear tanto numa situação que você não precisa,
Isso favorece mobilidade e também você reduz gasto de combustível. Porque um veículo que está trafegando a 50, ele precisa reduzir a 30 na frente de uma escola e reacelerar, então ele reduz a 30. Ele não vai reduzir a 15. Né? Isso daí você consegue economizar combustível. Né? Então, tem alguns estudos que estão sendo feitos aí atualmente, acho que deve ter publicação em breve. Né? Aí falando de blockchain, né? Blockchain é uma coisa que a gente ainda não usa, né? Mas a gente vê várias aplicações, principalmente no processamento de imagens. Como que você garante que nenhuma imagem de multa vai sumir no meio do caminho? Blockchain pode ser uma forma de fazer isso. Né? E a outra forma é a própria aferição pelas empresas. Né? Você pode usar sistemas de blockchain para controlar, né, as aferições que estão sendo feitas aí por empresas terceiras. Tá? E, finalmente, aí, com relação à regulamentação, né, para quem está na área de tecnologia, né, claro, eu vejo a regulamentação de dois lados. Tá? Eu acho que o primeiro ponto é o uso de dados pessoais. Isso tem que proteger. Né? Tem que proteger a informação das pessoas. Fora isso, no meio de tecnologia, quanto menos regulamentação, melhor. Tá? Mas claro que quando eu falo de trânsito, né, aí a tecnologia é para o trânsito, aí obviamente que a gente precisa de regulamentação para os instrumentos que forem colocados na rodovia, né, para que garanta que meçam corretamente, não tenham um índice de perda muito alto, né? E, enfim, eu acho que o resumo dessa conversa aqui é que o futuro é agora, o futuro está acontecendo, né? E a gente, aonde a gente consegue, a gente tem aplicado justamente para a gente ter uma maior competitividade, né, da empresa. É isso. Muito bom. E cada contribuição é importante, mas não deixa o microfone, não, que eu vou aproveitar e já vou te linkar com outro. Como que vocês trabalham muito com educação também, né? Quais as ações que vocês têm na Percons ou na própria Abtrans, AB-Trans. Abtrans, para orientar o pessoal nessas questões usando essa tecnologia toda? Vocês têm, parece que, algumas ações nesse sentido, né? Vamos lá. O que a gente tem como empresa como Percons, tá? Eu acho que assim, se as pessoas têm informação e têm educação, realmente acho que as questões de trânsito a gente consegue resolver boa parte delas, né? Para as outras, tem fiscalização, né? Aí, na parte de educação, a gente tem alguns projetos, tá? O primeiro chama CTB Digital. Qualquer dúvida que você tenha de trânsito, você colocar no Google, muito provavelmente o primeiro link que vai aparecer é o link do CTB Digital. Né? Então, o CTB Digital é o Código de Trânsito Brasileiro, em formato eletrônico. Esse projeto já deve ter eu diria uns 15 anos, mais ou menos. E ele é interessante porque ele é comentado. Né? Então, tem o Juliver, né, que é um especialista aí. Eu tenho todo esse código comentado e ele foi colocado online, né? Porque antes você tinha o CTB que você tinha que ler, tinha a versão eletrônica, né? Mas aí, com o CTB digital, você joga no Google qualquer pergunta, ele já cai no CTB digital e ele foi idealizado, ele é mantido pela Percons, né? Isso há 15 anos. Aí, como a B-Trans, né, o que a gente vê, né? E quando a gente vai falar de radares, né, é sempre um assunto que gera muita polêmica, né? O radar, a indústria da multa, né? Todas aquelas coisas que a gente olha na TV e que dá Ibope e dá voto. Né? Então, como que a gente usa esse assunto para realmente instruir a população e mostrar qual que é a finalidade do equipamento? Né? E a gente está fazendo um trabalho agora, né, uma parceria da AB-Trans, junto com o Observatório Nacional de Segurança Viária, e a gente vai fazer algumas campanhas, justamente, e essa campanha ela porque a gente sempre foi de conversar com o órgão público, né, com o gestor de trânsito, mas não, agora a gente vai fazer uma campanha para a população mesmo, né, mostrando por que o radar é instalado naquele lugar, por que o limite de velocidade ele é determinado, por exemplo, 50 km por hora, que é uma recomendação das Nações Unidas. Né? Então, a gente vai começar a trazer uma série de informações para a população, para que a população compreenda, né, a finalidade dos projetos de fiscalização. Excelente, muito obrigado, viu, Regis? Essa área educacional é de fundamental importância, acho que em todos os setores, né? Mas eu vou passar lá para o meu colega José Eduardo, lá do Instituto Eldorado, que com toda a sua vibração para esse tema, eu acho que ele pode trazer muitas informações interessantes.
de como o Instituto Eldorado tem contribuído para as indústrias e organizações frente às necessidades relacionadas à metrologia industrial e legal, certificação de produtos, porque vocês são um instituto que trabalham para as organizações, para as indústrias, com vários produtos, inclusive você já comentou, inteligência artificial, inovação, enfim, tudo que está dentro desse mundo da revolução industrial. Como que o Instituto Eldorado pode contribuir para essas organizações todas? Pode fazer seu marketing agora. Não, é a primeira coisa que a gente tem que sempre fazer é não dar uma de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, acho que uma das coisas que a gente tem procurado fazer é ver, até porque a gente atua como prestação de serviço tecnológico, né, na área de certificação, existe, óbvio, uma demanda natural por eficiência, por redução de custo, não é isso? Então, já há um bom tempo que a gente tem procurado dentro do nosso processo, os processos, né, de prestação de serviço, aplicar, por exemplo, inteligência artificial. Por exemplo, nós temos lá, então, quando chega um produto para fazer uma avaliação, o tradicional é o cara chegar, pega a spec, depois começa a ver lá que tipo de teste vai ser feito, de acordo com a regulamentação. Hoje, no Eldorado, isso é tudo feito utilizando uma plataforma que nós desenvolvemos. Qual que é a preocupação que o Eldorado... Porque às vezes é importante você estar no instituto, você fazer certas coisas para aprender o que um cara que vai ser cliente vai ter de preocupação até, né, em algumas áreas, né? Então, por exemplo, poxa, será que a inteligência artificial vai vir para acabar com algumas atividades, né? Como é que fica minhas informações, né? Eu acho que assim é pertinente, né? Que diz que, poxa, talvez o colega aqui diz que quando é dado pessoal, tranquilo, vamos liberar. Mas no uso de inteligência artificial, eu digo assim, proteger, desculpa, o restante, quanto menos, melhor, né? Mas, por outro lado, para uma organização, às vezes o know-how da organização, principalmente uma organização para esse serviço tecnológico, está exatamente nesse meio, né? E como é que você faz uso de uma inteligência artificial, como, por exemplo, a inteligência que hoje os grandes modelos de linguagem, né, os LLMs, os GPTs da vida, você pode usá-los sem abrir o seu know-how, né? Eu tive recentemente um evento da NVIDIA lá na Califórnia, textualmente o pessoal dizendo o seguinte: no futuro, propriedade intelectual vai estar na mão da inteligência artificial. Você pode proteger, tendo essa parte protegida dentro da tua empresa ou não, né? Então, a preocupação foi sempre isso. Então, a gente estudou muito a situação, implementamos lá esse como caso de inicial, no qual você, puxa, usa lá uma ferramenta hierárquica, né? Tudo aquilo que está relacionado com a nossa propriedade intelectual, com o know-how, ele fica segregado nessa ferramenta hierárquica. E o modelo de linguagem, tipo um GPT da vida, etc. e tal, ele usa só para formatar, dentro daquilo que, inclusive, a gente especifica. Isso já traz uma produtividade enorme. No primeiro ano, já, tipo assim, 50% de ganho. Quer dizer, o que eu precisava de 2 pessoas para fazer, eu preciso de uma, em termos de produtividade. Isso tem uma tendência a ir crescendo, esse tipo de oferta, porque é um desafio a inteligência artificial. E eu concordo com o colega, inteligência artificial já existia há muito tempo. Eu tenho 42 anos de formado. Eu tinha um colega meu que estava fazendo doutorado em inteligência artificial lá atrás. Qual que é a diferença? Não existia processamento, capacidade de processamento de dados, porque hoje a gente tem, para implementar alguns algoritmos que estavam lá atrás, né, baseados em redes bayesianas, em redes para fazer esse tipo de aprendizado. Então, eu acho que o principal é isso. E a gente procura trazer, e um programa que a instituição fez, foi que todos os funcionários do Eldorado passaram por uma capacitação básica em IA. Né? Então, são 1.600 funcionários, até o cara que emite nota fiscal lá do ensaio que a gente fez também teve uma capacitação em IA. E cerca de 300 pessoas que estão envolvidas em projetos de IA. No lado da metrologia legal, eu dei o exemplo interno nosso, quer dizer, nós queremos evoluir isso. E para evoluir isso, algumas coisas no processo vão ter que ser desafiadas, né? Então, como é que eu vou continuar evoluindo na minha prestação de serviço, de ensaios, né? De tal forma que eu vou ser mais competitivo, e mais do que isso, né? Eu acho que a indústria movida, eu acho que todo mundo que tem empresa aqui vai concordar, você tem que estar sempre um passo à frente, porque esse passo à frente, do ponto de vista de produtividade e competitividade, você pode reverter em 2 coisas. Você pode passar direto para o custo do cliente,
Ou você pode passar uma parte do curso do cliente e continuar investindo antecipando as demandas. Então, eu acho que assim, a instituição procura ir por esse caminho, ou seja, a gente procura ser mais competitivo, parte vai para o ambiente competitivo, de ser mais competitivo, custo mais competitivo para os clientes, mas a gente procura reservar e fazer essa aposta de futuro. Esse mesmo mecanismo a gente passa também para os clientes que estão desenvolvendo produtos, que a gente procura antecipar algumas tendências tecnológicas e que talvez vai dar certo só daqui a 5 anos, mas já entra no roadmap, né? Já entra no roadmap, já vai pensando, falando, poxa, será que um equipamento que, além de ter uma inteligência artificial baseada, como eu falei aqui, no aprendizado de máquina, para fazer detecção de alguma coisa, você trazendo o aspecto cognitivo, porque quando você faz inteligência na borda, é capacidade de análise, né, lá na borda, para diminuir conectividade, mas também para ser um sistema mais eficiente. Então, acho que o papel de uma instituição como essa é que, poxa, primeiro, eu não ganho subvenção do governo para fazer o que eu faço, né? 90%, acho que eu falei, né, do recurso que a gente mobiliza é de empresa, né? Então a gente tem que procurar estar sempre um passo à frente, mesmo que vai demorar 2, 3 anos para a coisa acontecer efetivamente. Então, muita coisa de IA está associado com o comportamento das pessoas, né? E aí eu reenfatizo a questão da ética, né? Porque, poxa, se você tem o seu celular aqui, hoje 25% dos celulares que hoje são produzidos no Brasil tem DNA de software que foi desenvolvido no Eldorado. A gente tem um trabalho enorme de trazer esse que eu falei da última fala, né, essa consciência situacional para o dispositivo, para ele saber como ele pode melhor servir o usuário dele. Ou seja, o cara ele vai detectar se você está de férias, se você está jantando, se está trabalhando, etc. e tal. Em vez de você ser interrompido, por exemplo, numa reunião que nem essa ou num painel que nem esse, ele, de alguma forma, ele entende que não pode fazer essa interrupção, usa outros meios. Então, esse tipo de tecnologia, e vamos lembrar que toda a revolução de semicondutores que a gente tem passado, na área de microeletrônica, nanomateriais, tudo isso que está viabilizando muita coisa do ponto de nuvem, etc. e tal, veio dessa caixinha que é o celular, que acabou trigando todo esse ecossistema de inovação. Então, muitas dessas coisas talvez vão vir para esse ambiente e desafiar, talvez, a parte de metrologia, e metrologia legal, para se comportar mais como o consumidor final quer, né? E as empresas vão ter que se adaptar. Então, eu não tenho assim, o que eu posso te dizer é isso. Existe uma preocupação constante de detalhar a tecnologia e de fazer provas de conceito rápido, porque outra coisa também que a gente adota é não ficar teorizando muito. Vamos lá para a prática, vamos fazer, né? Como vocês fizeram, trouxeram lá um modelo lá da Suíça e, poxa, vamos ver lá como essa coisa funciona. E prover isso para a maior quantidade possível de empresas, porque a gente tem um foco também de atuar com pequena e média empresa, né? Alguns instrumentos de financiamento, como por exemplo Embrapi, a gente procura focar eles muito na pequena e média empresa de tecnologia, de empresa brasileira, que não tem acesso a, por exemplo, recursos como outras grandes multinacionais têm. Então é um desafio constante, é um trabalho que nunca acaba, na realidade. É isso. Obrigado, José Eduardo. Então vamos aqui para o Michel. Michel, como que você vê como que a Toledo vê a questão da inovação tecnológica como forma de superar barreiras, melhorar a eficiência operacional? Como que vocês enxergam isso tudo? Então, a Toledo a gente brinca lá, né, que a gente saiu de uma indústria metalúrgica para uma indústria de tecnologia. Então, hoje a maior parte da concentração dos nossos investimentos está na parte de tecnologia. A gente tem investido bastante em inovação, seguindo os horizontes de inovação, H1, H2, H3. Então a gente está olhando desde algo que é nosso core, mas também está olhando uma coisa maluca que nem existe ainda. Então a gente hoje, essa cultura está mais enraizada na companhia. A gente vê então essa questão de mão de obra no país, está difícil, principalmente em algumas regiões, a gente não consegue ter mão de obra qualificada, então tem que automatizar. Questão, infelizmente, eu brinco, no começo eu falei a questão de roubos, fraudes, mas é uma realidade do Brasil. Então, a segurança operacional também é algo importante que a gente tem que estar vendo. O Breno até falou da automação de balança de caminhão, mas a gente também pensa, tá, o caminhão se demora no processo de pesagem,
quanto que ele está emitindo de CO2? Ali parado e jogando fumaça. E se é uma pesagem automática, isso daí cai para quanto em tempo? Então, são coisas que a gente está acompanhando bastante de perto. Outra coisa é diversificação. A gente nosso core é pesagem, mas a gente tem procurado outras soluções para também aumentar o nosso portfólio e estar dentro de uma gama maior de soluções. É, aqui também estava falando do colega HS Win, a gente está entendendo que deve ser uma realidade, que a velocidade em rodovias em alta velocidade. Eu acho que esse também vai ser um caminho sem volta, por causa de fiscalização. As estradas operam com veículos sobrecarregados, de 15 a 20% dos veículos operam com sobrecarga, e a HSWin deve vir para regularizar isso daí. Então, também é algo que é uma oportunidade que vai nos ajudar, principalmente na parte de controle dos caminhões, né, nas rodovias. E com essa balança, 98% da frota deve passar a ser pesada. Hoje é algo seletivo, quando a balança está ligada, né? Então é algo que a gente vai ter que a gente também está acompanhando. E assim, a Toledo ela está sempre observando as tendências de mercado. Então a gente participa de vários eventos internacionais, nacionais, para estar vendo o que está acontecendo no mercado, para poder estar seguindo, procurar ser um seguidor rápido ou ser um inovador, estar na vanguarda de inovação, para poder estar atendendo melhor os nossos clientes. Muito bom. Breno, para encerrar essa rodada aqui, como que a Alfa trabalha essa questão da inovação tecnológica para superar barreiras, para melhorar a eficiência operacional? Como que vocês operam nesse sentido? Bom, nesse sentido, ainda dentro daquela linha de raciocínio, que se busca a confiabilidade, né? Ela pode ser obtida, de um lado, por regulamentações metrológicas, de outro lado, pela fiscalização das mesmas, né? Então, na medida que se consegue um monitoramento à distância, um monitoramento remoto, nós podemos reunir essas duas necessidades. Então, é um campo muito interessante, muito vasto, ainda a ser melhor explorado, no que diz respeito a regulamentações da pesagem automática, das balanças dinâmicas contínuas, descontínuas e a calibração remota dessas balanças. Muitas vezes estão em lugares inacessíveis aos próprios usuários e até mais ao IPEM. Então, uma maneira de se obter mais confiabilidade usando essas ferramentas seria deixar esses dados acessíveis de uma forma segura, tá? Isso realmente é um desafio. E outro desafio que nós temos que usar todos os recursos é garantir a segurança humana, tá? Ou seja, em áreas de risco, que os equipamentos sejam realmente seguros, eles sejam certificados, eles obedeçam às regras de áreas classificadas. E isso demanda tecnologia. Muito bem. Bom, nós estamos chegando aqui ao final, mas eu não gostaria de encerrar sem perguntas da plateia. Nós temos aqui 4 autoridades e gostaria que perguntas fossem feitas por escrito para que a gente pudesse passar por nossos convidados. Eu poderia dizer o seguinte: eu saio daqui hoje muito orgulhoso das empresas que estão aqui representadas, né? 2 eu já tive a oportunidade de conhecer e tem 2 que uma é o Instituto Eldorado, que eu assumo aqui o compromisso com o nosso Zé Eduardo de fazer uma visita, né? E um pouco mais demorado talvez vai ser a visita lá na Percos, mas eu também vou me organizar para fazer essa visita num espaço de tempo relativamente curto. Mas eu fico feliz de ouvir o que eu ouvi aqui hoje e vamos às perguntas. Ah lá, tem uma pergunta lá atrás. Você chegou a escrever? Ah, você não tinha aí. E como faz? Vamos abrir uma exceção? Dá um microfone para ele. Vamos melhorar o. Não é o caminho correto da organização, mas vamos.
Oi? Estamos com tempo. O problema aqui é o tempo. Quando tem tempo, a gente abre o microfone. Pode falar seu nome e sua empresa. Tem que ligar o microfone. Boa tarde a todos, Estratosférico Dia. Prazer em estar aqui, eu sou o Renato da Balanças Molition. A minha pergunta vai para o senhor Breno, pegando essa última fala dele, que ele disse que para poder abrir calibrações para o usuário. Queria saber se ele pode explanar um pouquinho mais disso, porque nós somos uma permissionária e como que a gente ficaria nessa? Porque hoje os clientes já têm acesso direto aos equipamentos da Alpha, que por sinal são muito bons. Eu também não deixo de usar, uso bastante. Mas também não tem competitividade de preço, por sermos permissionários. Não temos desconto, o preço que a gente paga é o mesmo que um cliente final. E como que seria essa parte de abrir, não sei se foi falado no contexto geral, né? A parte de calibração para clientes, como que seria isso? E outra para o Michel, depois, se puder também, como que o Michel enxerga todo esse investimento de tecnologia, porque na mesma proporção que é vendido os equipamentos, não consegue se atender o cliente final, porque é uma demanda muito gigantesca de vendas para poder atender. Como que vocês enxergam nós permissionários para podermos estarmos juntos? Como é que funcionaria essa parte de treinamento ou parceria? Eu digo no ramo da indústria, tá? Não no ramo do comércio, tá bom? Obrigado a todos. Ok, muito obrigado pela pergunta. É bastante interessante. Na questão de pesagem automática de sistemas contínuos, por exemplo, balanças integradoras de esteiras, a Alpha Instrumentos desenvolveu uma solução para calibração automática frequente, ou seja, o próprio cliente pode estabelecer um período, por exemplo, um turno de trabalho, e esse mecanismo de calibração automática dessa balança integradora Tetracel, ela permite fazer uma calibração e o usuário decidir se ele vai parar o processo ou não, ou considerar o desvio que foi encontrado no lote. Porque a pesagem dinâmica, ela lida com grandes volumes e geralmente você não consegue devolver algo que foi pesado para ser pesado novamente. Tá? Então a calibração é muito importante. Então ela não pode parar o processo para calibrar. Né? E está sendo desenvolvido, inclusive, uma solução para outros tipos de balanças, onde o próprio usuário vai fazer uma calibração frequente, porque o custo do erro em pesagem de grandes volumes, ele extrapola rapidamente. Né? Um desvio de 1%, por exemplo, seria aceitável numa pesagem de pequenas massas, em grandes volumes ele é integrado. E ao fim de um ciclo, pode representar números muito grandes. Tá? Então, nós damos muita importância a esse tema. Bom, Renato, não é muito a minha área a parte da parte de serviços e treinamento, mas a gente tem trabalhado para estar cada vez mais próximos, né, das permissionárias. Talvez o Luciano explore um pouco mais isso daí, mas assim, temos que conversar, entender qual que é a necessidade. A gente tem oferecido treinamentos, tanto para clientes, para permissionários, mas precisa entender um pouco melhor. Aí seria mais a parte de serviços, mas eu estou disposto a gente bater um papo depois, se for o caso, entender a necessidade e levar para dentro da Toledo. Tá. Perguntas? Parece que tem uma lá atrás, não tem? Estou enxergando mal. Não. Gente, vibração. Não é sempre que a gente pode reunir pessoas tão importantes como nós temos aqui hoje. Paulo Carvalho da Splice, é isso? Para o Regis. Como você vê, Regis, a tendência de se usar velocidade média para fiscalização? Vamos lá, Paulo. Tudo bem? Vamos lá. A questão da velocidade média, eu entendo que ela é complementar à fiscalização pontual que se tem hoje. Né? Então, todos os instrumentos aí que
A gente falou aqui, os radares, eles medem a velocidade instantânea, né, em um determinado ponto, tá? Qual que é o efeito que isso gera, né? E tem um outro estudo da Universidade Federal que mostra isso, né? Mostra, num radar de velocidade, qual que é a velocidade antes, a velocidade no ponto fiscalizado e a velocidade depois, né? E eles chegaram à conclusão que no ponto fiscalizado, acho que você tem uma redução de 6% em relação à velocidade anterior, né, no equipamento controlador, e depois você tem um aumento de 3% em relação à velocidade inicial. Então, isso chama efeito canguru, né? Então, a pessoa está lá andando, aí isso na média, né? Aí ela freia, aí como ela precisa frear para o radar, ela precisa ser recompensada, né? E aí ela acelera e tem essa diferença de 3%. Então, o equipamento de fiscalização de velocidade pontual, né? Splice também trabalha com eles, né? Ele realmente ele é extremamente eficiente, né? Então, quando eu falei que a gente faz 7 bilhões de medições de velocidade e a gente emite 7 milhões de multa, isso dá 0,01%. Então, perdão, 0,1%. Né? Então, é uma quantidade muito pequena de veículos que realmente excede a velocidade. Então, isso mostra que o sistema é extremamente eficaz. Agora, justamente por conta desse efeito canguru, que a gente entende, né? Isso qualquer um aqui como motorista ou que está andando em vias e rodovias aí do país, percebe isso, né? Que o ponto fiscalizado ele é seguro, as pessoas freiam, né? E logo depois a pessoa volta a acelerar, né? Então, daí vem a importância, né, do projeto de lei 2789, né, de 2013, que ele está tramitando na Câmara dos Deputados, tá? Então, ele prevê basicamente duas coisas. Primeiro, velocidade máxima nas cidades, 50 km por hora, ou seja, atendendo a sugestão não, a determinação da OMS. E o segundo ponto é você colocar a velocidade, você permitir a fiscalização por velocidade média. Né? Então, a gente entende que esse projeto de lei ele deve ser aprovado. Né? A ABTrans, ela trabalha, inclusive, para isso, né, para que seja aprovado, e, obviamente, que após isso vai vir a regulamentação. Né? Aí, nisso daí tem tanto a parte da Senatran, né? Eu também estou na Senatran, e também o Inmetro. Tá? Então, eu entendo que elas são complementares e uma não impede a outra. Porque sempre vai ter aquele ponto, escola, hospital, local de alta acidentalidade, que você realmente tem que ter a fiscalização pontual e ela é extremamente eficiente. Né? Agora também você tem outros locais, né, que numa rodovia, por exemplo, que você precisa fiscalizar e manter a velocidade controlada por um trecho mais longo. Então, essa que é a visão. Respondido? Mais perguntas. Ali parece que tem uma. Lá. Nós temos ainda um tempinho. Podem fazer perguntas. Não? Se não tivermos mais perguntas, eu vou começar o encerramento. Como nós temos um tempinho, eu vou fazer uma rodada final para vocês fazerem 2 minutos de considerações finais sobre a importância dessas discussões, sobre o nosso metro legal. Eu, particularmente, confesso que eu saio muito orgulhoso do que eu ouvi, de todos os depoimentos, das empresas que estão aqui representadas, são nossos parceiros, nossos colaboradores, e juntos a gente pode ser mais forte. A gente vem discutindo muito isso no ambiente da nossa REMESP, né? Dentro do nosso Comitê de Metrologia Legal, nós precisamos estar juntos. Eu acho que juntos a gente pode construir uma metrologia legal de altíssimo nível. Então, começando aqui pelo Michel. Agradeço muito o evento, poder ter participado aqui desse bate-papo. Dizer que é a primeira vez que eu estou participando, mas deixar a Toledo do Brasil à disposição. A gente quer estar mais próximo, tem tido um esforço para isso. O Rafael é quem está mais próximo, o Luciano, mas assim é um trabalho que a gente tem discutido bastante lá para como ficar mais próximo da REMESP, dos demais players do mercado. Não somos inimigos, temos que estar juntos, concordo com isso daí. E mais uma vez agradecer e ficar à disposição aí para o que vocês necessitarem. Muito obrigado. Obrigado. Então, bom, primeiramente, muito obrigado aí, né? Gostei muito da participação, segunda participação que tenho aqui. Eu fico bastante feliz, né, em ver que realmente as discussões aqui ocorrem, né? E realmente a gente percebe, né, que está tendo uma mudança, né? Então, quando hoje eu fiquei bastante feliz hoje de ter ouvido o Eduardo, né, falando que vamos para a regulamentação, né, permitindo que
as aferições periódicas também sejam feitas por terceiros. Acho que isso vai descarregar muito, né, do IPEM, mas obviamente tem que ter controle, né? Então, tem que ter controle sobre aquilo que é feito, justamente porque, e aí a gente fala como uma associação e como indústria, né? Porque qualquer fabricante, né, que faça errado, isso coloca todo o sistema em xeque, né? Então, eu acho que houve uma sugestão, né, que aí o Paulo, que participou há 3 anos atrás, ele colocou aqui, a gente viu que essa discussão realmente foi para frente e vamos chegar aí com uma regulamentação. Então, fico bastante feliz com esse fórum de discussão aqui. Muito obrigado, Regis. O Zé Eduardo. Não, queria começar agradecendo realmente, dizer que eu fiquei assim muito satisfeito, muito impressionado. Que bom que existe a Remesp, que possa prover reuniões como essa, fóruns como esse, no qual a gente possa discutir e sempre em prol de avançar, né, a nossa indústria, avançar o nosso ambiente regulatório. A gente está sempre sujeito a muitos desafios e eu acho que é importante vencê-los em conjunto, né, fazendo o melhor possível para acomodar o máximo possível de interesse de todos os players. Acho que é isso que leva a área para frente, que é para tudo, o país, tudo para frente, né? Quando a gente tem essa oportunidade, de uma forma clara e transparente, discutir e achar esse denominador comum. Agradeço mais uma vez o convite. Conte sempre conosco. Obrigado. Muito obrigado. Breno. Queria também agradecer ao professor Celso essa oportunidade maravilhosa de reunir tantas pessoas importantes nesse tema, né? E alinhar os interesses. Aqui não prevalece a concorrência, não prevalece a união. Prevalece a necessidade do país, não apenas das pessoas. Isso eu acho de fundamental importância. Muito obrigado, Breno. Posso encerrar o painel? Pode. Não, pode encerrar. Então, minha gente, a todos presentes, né, muito obrigado pela participação. Eu queria agradecer em nome da diretoria da Remesp a participação de Breno Schweitzer, da Alfa Instrumentos, o José Eduardo Bertuzzo, da Instituto Eldorado, o Regis Eide Nishimoto, da Percons, e o Michel, da Toledo do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado e contem sempre com a Remesp. A Remesp está pronta para poder contribuir com as nossas empresas, com os nossos institutos. Quando o tema é metrologia, sempre lembrem da Remesp que ela poderá contribuir com alguma coisa. Então, eu encerro aqui. Uma salva de palmas.